Vamos dar continuidade às nossas aulas de ecologia. O geógrafo Aziz Saber, não sei se é assim que se fala, criou o conceito de domínios de natureza. Esse conceito, esse geógrafo era paulista, esse conceito divide o Brasil em várias áreas que a gente chama de domínios morfoclimáticos. Tem alguns nomes assim. Não sei se o Bruno já chegou nisso. O Brasil se divide em 6 desses domínios e que são muito diferentes um do outro. Por exemplo, na Amazônia você tem um clima quente, abundância de água, florestas úmidas. Nas pradarias que fica lá no extremo sul, você pode ter até nevoeiro. Nevoeiro não, né? Mas pode ter neve. Em alguns momentos já teve neve, região sul do país. Na Bahia, a gente tem 3 domínios, para você ver o tamanho do nosso estado. Nós temos na faixa litorânea os mares de Morro, onde eu encontro o Mata Atlântica e Manguezal. Nós temos a Caatinga e nós temos no extremo oeste do estado o Cerrado. Então, nós encontramos três domínios em um estado só. Imagina o tamanho do nosso estado. E está aí a divisão do estado em domínio, do país em domínios, né? O domínio amazônico, domínio cerrado, domínio caatinga, domínio cerrado, caatinga, amazônico, algumas faixas de transição, que eu vou falar também na outra aula, não sei se vocês assistiram fora de ordem, e aqui eu tenho as araucárias, pradarias e os mares de Morro, que é onde eu tenho Mata Atlântica e Manguezal. Para vocês terem ideia, ele é rico em biodiversidade. E às vezes a gente acha que só a Amazônia que é rica em biodiversidade. Não. Em alguns momentos você nem consegue discernir se estamos falando da Amazônia ou da Mata Atlântica. Porque quando eu falo uma mata exuberante, ameaçada de desmatamento, cuidado, eu posso estar falando das duas. Se eu falo que é rica em biodiversidade, posso estar falando das duas. A diferença principal é localização, algumas características quanto à chuva, quanto a isso, mas elas são duas regiões bem sofridas. A Amazônia, onde é que ela se encontra? Ela se encontra principalmente em Roraima, Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Maranhão. Cuidado aqui numa pegadinha, porque a Amazônia não é um bioma brasileiro, ele é um bioma também brasileiro. E a principal característica é que é a maior floresta do mundo, altíssima pluviosidade, ou seja, muita chuva, biodiversidade também muito alta e floresta tropical muito densa. Nós temos só na Mata Atlântica mais de 1,8 mil espécies. Eu ia falar errado. 1.000 espécies. 1.800. Eu não sei nem. É isso mesmo, vocês entenderam. 1,8 mil espécies só de mamíferos, répteis e aves catalogadas. Ou seja, ainda tem que a gente não descobriu, Laísa? Tem, pode ter sim. Nós temos o bioma cerrado. O cerrado, ele é um dos biomas considerados mais antigos, mais novos, quer dizer. Por que ele é novo? Porque antigamente não se reconhecia o cerrado como um bioma. Então, só depois é que descobrimos, digamos assim, o valor que o cerrado tinha. Na verdade, os biólogos descobriram e lutaram muito para que ele fosse reconhecido como bioma. Por conta da demora, ele é uma
um bioma bastante sofrido pela plantação de soja, pela criação de gado, e é sempre importante nós falarmos sobre essas, digamos assim, esses problemas ambientais, porque isso vem caindo, isso pode cair em prova e também pode cair em redação, né? Imagine que junto o Cerrado e a Caatinga, ele ocupa 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, daria uns 4 estados da Bahia, 5 estados da Bahia, nem sei, dentro desses dois biomas. Que principais características do Cerrado? Primeiro que ele é a savana brasileira. Você já assistiu lá a aula de savana, já sabe como é. Savana onde vive o leão, mas aqui não tem leão, viu? Árvores esparsas, caules retorcidos, clima tropical semiúmido e alta biodiversidade. O que, Laísa, que é nosso seco, sim, eu vou mostrar agora, ó. Que às vezes você não entende. Essas árvores retorcidas aqui, isso é uma característica que ajuda ela a sobreviver. Ela tem uma resistência maior ao fogo, principalmente, né? Além disso, tanto no Cerrado quanto na Caatinga, a gente tem uma grande biodiversidade de insetos, de flores, de aves também. Beija-flor, esses animais que são ligados à polinização por conta da riqueza de flores. O bioma Mata Atlântica, que eu disse a vocês que fica aí dentro do Mares de Morro, que se encontra em toda a extensão que tem Mata Atlântica. Toda a extensão que tem Mata Atlântica aqui, ó, eu tenho a Mata Atlântica. Só que aqui embaixo já não tanto. Só que a maior parte se desfez. Então aqui na beirinha, mesmo aqui onde é Caatinga, é Mata Atlântica, mas a maior parte já temos, infelizmente, acabada. São árvores com folhas largas e perenes, já falamos sobre isso também na outra aula. É uma floresta que a gente chama, conhece ela como ombrófila. O que quer dizer isso? Na outra aula, eu falei a vocês que uma das características dessa floresta é a diferença, eu lá usei o termo heterogênea, então eu tenho uma vegetação bastante diferente, eu tenho desde bromélias a árvores de 40, 50 metros de altura, restam apenas 7%. Lembrando que uma boa parte disso vocês vão ver no mapa, que é aqui na região de São Paulo, ó. Aí tem muita gente que fala, São Paulo toma cuidado mais da mata do que a gente. Não, é porque são paredões muito grandes e locais de difícil acesso, acabou ficando mais conservado. Hoje tem lá uma reserva chamada Reserva Natural da Ararinha Azul. Olha aí a diversidade da Mata Atlântica. De acordo com esse site da Mongabai, acho que é Mongabai o nome, que não é um site científico, mas é um site que analisa vários dados científicos, o Brasil é o país com a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta. O Brasil possui o maior número de espécies de mamíferos e peixes de água doce conhecidos e mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos, ocupando o primeiro lugar na diversidade de plantas. A gente tem que lembrar que nós ocupamos o primeiro lugar e ainda não pesquisamos a maior parte do que a gente pode pesquisar, do que a gente tem aqui. Esse aí é o manguezal, que tem aqui como característico essas raízes, que são raízes especializadas em tirar o oxigênio do ar e não da água. A gente vai ver isso lá no segundo. A caatinga
também chamada de Mata Branca, né? Que se encontra, é o famoso sertão do Brasil, e essa sim é uma vegetação exclusiva, digamos assim, do Brasil. É uma savana, tem características de savana, de deserto em alguns lugares, mas como ela é aqui, somente o Brasil tem. E a diversidade de flores que a gente tem na Caatinga. O Cerrado não fica atrás não, mas a gente tem essa imagem característico, né? Quando a gente fala em Caatinga, a gente pensa nisso aí, quando na verdade... Aí tá o meu bioma Pampa, que a gente chamou lá no outro slide de pradaria, que é a parte do Rio Grande do Sul. Não tem muita chuva, predomina gramíneas. E o Pantanal. A gente tem ali também não é só do Brasil. A gente tem o Pantanal. A gente tem o Pantanal Mato Grossense. A água da Amazônia, abaixo do Pantanal e da Amazônia, elas se comunicam muito. Por quê? Porque a Amazônia, as chuvas da Amazônia, ela enche o Pantanal na época das cheias. O Pantanal tem uma época do ano que ele fica totalmente debaixo d'água.